Fala, torcida aqui de Cativibra. Chegou, 29 de novembro. Tá doido, rapaziada. Que ansiedade, cara. Parecia que não ia chegar nunca esse dia. Eu não consigo fazer outra coisa, só consumindo conteúdo do Palmeiras, falando de Palmeiras e 10 pessoas ao mesmo tempo no WhatsApp, conversando sobre isso. Não tem como, rapaziada. O assunto do momento é isso, a cabeça não pensa em outra coisa, mas chegou o grande dia. E eu tô fazendo esse vídeo, como eu disse, não consigo falar sobre outra coisa. Então, vou jogar um pouco aqui das minhas ideias, o que eu estou pensando para esse jogo de hoje, falar um pouco de qual seria a minha escalação, que é um pouco diferente do que vem sendo especulado aí que o Abel vai colocar em campo, mas é o que eu gostaria de ver, os jogadores que eu acho mais prontos, preparados nesse momento, e a gente debater um pouquinho, deixa aqui nos comentários o que vocês acham também sobre isso e qual time que vocês colocariam nesse dia de hoje. Rapaziada, primeiro eu queria começar dizendo que minha expectativa está alta nesse dia. Depois do jogo do Grêmio, a derrota que a gente teve, eu fiquei com muita raiva no dia, mas no outro dia, cara, eu já acordei com uma cabeça diferente, já mais motivado, já mais concentrado, mais focado e com um pressentimento bom. Sentimento bom, a gente sabe o que o Palmeiras é capaz de fazer. E, cara, parece que nesse cenário, esse cenário difícil, esse cenário enroscado, a gente tira uma energia a mais, assim. Talvez se a gente chegasse como favorito, a gente tivesse muito mais dificuldade no jogo do que eu acredito que a gente vai ter hoje. Então, eu tô confiante, tô acreditando muito que a gente vai sair de hoje com o Tetra e pezinho no chão, mas a confiança tá alta. Então, assim, eu acho que o Abel ele vai surpreender de alguma forma. É quase uma certeza que eu tenho. E o engraçado, cara, é que assim, ele poupou 11 jogadores, né? E aí tá todo mundo, vai ser, não vai ser? Pô, o Abel não ia entregar a escalação desse jeito, né? Mas e se agora dessa vez ele tá fazendo um jogo reverso, né? A galera tá pensando, cara, essa não vai ser a escalação, com certeza. E aí a gente, no final das contas, chega e a escalação vai ser essa, porque o Felipe Luiz, por exemplo, pô, ele vai tirar um tal jogador, vai por tal, ele não ia entregar a escalação. E aí, no final, a escalação é essa. Pode acontecer, cara. O homem é embaçado, velho. Pode ser que nesse ano ele quis fazer tudo ao contrário. Então, não sei, eu confio demais nele nesses momentos, cara. É, Tenho muitas críticas a ele, mas, cara, quando o bicho pega assim, numa final, cara, numa final de Libertadores, o quanto que esse cara não quer ganhar e trazer o Tetra pro Palmeiras e o tri dele, né? Muito embaçado. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Ele vai surpreender de alguma forma. Pode ser usando o time que ele já revelou que ele iria escalar, ou trazendo peças diferentes, dinâmicas diferentes, né? Em 2021, o Scarpa jogou de lateral esquerdo, praticamente ele cobrindo. Então, né, alguma coisa diferente vem, alguma coisa que surpreenda o Flamengo, o Felipe Luiz vai vir, né? Eu espero que não seja uma coisa que nos traga uma insegurança, nos deu medo, né? Alguns jogadores que a gente sabe que já deixaram a gente na mão em alguns momentos da temporada, então não gostaria de ter que passar por esse momento, né? Espero que na verdade, ele possa fazer, cara, aquilo que a gente está esperando, o básico, o objetivo, colocar os jogadores que a gente sabe que vão entregar mais para esse jogo e deixar os caras resolverem, né? Do lado do Flamengo, eu acho que, cara, é um time muito forte, né? É um time que vai dar muito trabalho pra gente, vai ser um jogo muito difícil. A minha expectativa maior, assim, sendo muito honesto, é a gente não tomar um gol primeiro, né? A gente fazer um gol primeiro. A gente preferência não tomar nenhum, mas se tiver que tomar um gol, que a gente já esteja à frente do placar. Porque eu acho que, apesar de cada vez mais se fortalecer o lema do time da virada, a gente vai ter muita dificuldade de virar uma final de Libertadores em cima do Flamengo, eu acho. Então, desse time do Flamengo, que é um time chato também, o Arrascaeta é muito, muito decisivo. Deus quiser, ele não vai fazer gol hoje na gente, mas é complicado, cara. Então, assim, é abrir o placar e aí, cara, o jogo vai vir pro nosso colo, porque é do jeito que a gente gosta de jogar. Jogo de transição, é acionando o Vitor Roque, o cara briga demais, é muito rápido, abrindo brechas possíveis na zaga ali do Flamengo, né? Tem um zagueiro que está voltando agora, então pode ser que ele não esteja 100% preparado, a gente explorar um pouquinho disso numa profundidade, talvez seja uma oportunidade interessante, então é não tomar gol no começo,
Essa é a minha maior expectativa, porque, né, como eu vinha dizendo, o time dos caras é muito capacitado, a gente sabe. O nosso também, eu acredito que esse é o momento que o Palmeiras chega mais preparado para enfrentar o Flamengo, no sentido de time, de capacidade, de condição dos jogadores mesmo, de qualidade dos jogadores, né? O número, os 800 milhões aí investidos não deixa a gente negar isso, né? Então é o momento que o Palmeiras chega mais bem preparado para enfrentar os caras. É, então, assim, cara, vai ser um jogo muito, muito massa. Eu acho que, apesar da sequência final agora ter sido muito cansativa para os dois times, quantidade de jogos, tensão, eu acho que os dois times vão entrar querendo muito jogo. E vai ser massa, cara. Eu não acredito. Eu vi alguns comentaristas citando, né, cara, talvez não seja aquele jogo que a gente gostaria de ver, o jogo pra frente, ofensivo. Eu acho que vai ser, cara. Um sentimento que sim. Né? O Flamengo não vai abrir mão do jeito deles jogarem. O Palmeiras jogamos muito bem contra eles no jogo que a gente perdeu, né? Por alguns erros individuais ali, infelizmente. E uma ajudinha da arbitragem, né? Mas assim, o Palmeiras jogou muito bem. Então eu tô com uma confiança de que o Palmeiras não vai também dar a bola para os caras. A gente vai querer jogar e então, por isso eu acredito que vai ser um jogo muito massa. E aí, rapaziada, eu queria compartilhar com vocês a escalação, o meu 11 ideal, né? Quem eu gostaria de ver em campo hoje, para a gente, né, conversar um pouquinho sobre isso também, tá? Como eu disse, a minha escalação ela é diferente da que está sendo vazada aí, está sendo a provável escalação para o jogo, tá? Eu quero só honestamente compartilhar o que eu acredito que eu gostaria de ver em campo hoje. Então, aqui sem erro, Carlos Miguel, né? Eu acho que a zaga aqui não tem muita, a parte defensiva não tem muita dúvida, né? Eu vi algumas pessoas falando do Giai, possivelmente, eu iria com o Kelvin, tá? Então, já começaria aqui na lateral direita com Kelvin, Gomes e Murilo. Padrão, né? A nossa zaga, apesar do Murilo dar alguns sustos na gente, ele é o cara mais combativo ali que a gente tem, eu acho, para ser o parceiro do Gomes, então eu iria com ele. E o Piquerez, né? Obviamente. Aqui no meio, eu acho que a grande diferença aqui, e aqui do ataque muda bastante do que está sendo especulado. Eu iria com o Martins, rapaziada. Até falei no nosso penúltimo vídeo. Não tem condição nenhuma do Aníbal jogar como titular, na minha opinião, né? E eu não iria com o Fux ali. Eu gosto do Fux. Talvez eu iria com ele na vaga do Murilo, mas eu não iria com ele de volante, sabe? Eu gosto desse quebra-linhas que ele tem, que é muito interessante, cara. Mas, putz, cara, um receio do que aconteceu lá no jogo contra o Flamengo também. Eu não iria com ele, tá? Então, quanto ao Martinez, ele não é né, de estar longe de ser uma unanimidade dentro do elenco, mas assim, eu acho ele sério quando ele joga. O jogador, assim, ele é sério, cara. Eu não lembro nenhum lance dele ter comprometido o Palmeiras, né? Até eu citei isso. O Aníbal, ele já teve 3 lances que ele comprometeu o Palmeiras. Esse jogo contra o Grêmio, a cabeçada contra o Corinthians e o jogo contra o Flamengo que ele entregou uma bola. Então, assim, foram 3 jogos muito importantes, né? Que ele fez uma cagada ali. Então, o cara que comprometeu, não dá para jogar a final. O Martinez não é um cara que comprometeu, na minha opinião. Então, eu acho que ele tem. Eu daria essa confiança para ele para jogar. Eu acho ele sério, né? Ele talvez não é tão ligado, tão mordedor como o Aníbal, mas ele também já teve seus relances nesse sentido, então eu iria com ele, tá? E o Andreas aqui um pouquinho avançado, tá? Então, para mim, o Martins seria ali o nosso pitbull ali, ficaria um pouquinho, né? O nosso primeiro volante e depois viria o Andreas, tá? E aí eu iria com um time ofensivo aqui no meu pensamento, né? Eu sei que tem muitas pessoas querendo talvez 3 jogadores no meio, outros estão querendo 3 zagueiros, né? Cara, eu acho que esse time aqui é muito capaz de enfrentar o Flamengo, tá? Eu iria com o Andreas. E aí, nas pontas, o Alan, eu acho que não tem muito erro, né? O Alan tem. Ele, pra mim, tem que ser titular, eu não tiraria ele de forma alguma. E eu iria com o Sousa, rapaziada. Eu acho que aqui é onde posso divergir de muitas pessoas aí. Eu sei que tem muita gente querendo o Felipe Anderson. Cara, eu acho ele muito sono, muito sono. Eu acho ele técnico, habilidoso.
inteligente, talvez um dos mais do nosso elenco, mas é um sono, rapaziada, que não dá, não cabe nesse jogo. Não cabe nesse jogo. Fico muito receio. Eu sei que uma final como essa, o time todo entra pilhado e ligado. Muito mais do que qualquer jogo. Só que, cara, ele é o cara que destoa nesse sentido de estar desfocado do jogo, parece, em muitos momentos, e amanhã não dá para correr esse risco, rapaziada. Não dá para correr esse risco. Me marcou muito em 2021 o que o Mike fez, né? O Marcos Rocha foi suspenso, não jogou a final, o Mike assumiu a posição. Cara, que partida que o Mike fez, cara. Pra mim foi um dos melhores da partida. Não deixou nada acontecer do lado dele. Nada, nada. Era mordendo o tempo inteiro, mordendo. Inclusive, teve uma bola, não lembro que altura do jogo que foi, que o Bruno Henrique, dentro da área, meio que respingou, sobrou pra ele. Aí ele conseguiu fazer uma jogada. Era o Mike e o Gomes ali mordendo ele o tempo inteiro, mas o Mike tava demais, cara. Então, ele foi uma referência pra mim, assim, de jogador que tem que entrar ligado no jogo. E eu não confio no Felipe Anderson pra isso. Então, pra mim, eu gosto da verticalidade do Sousa. Eu acho que ele faz um jogo legal, ele ajuda também na marcação. Então, eu gostaria de ver ele desse lado aí, né? E a nossa dupla aqui, que vai brocar hoje, não tem condição. Tem que ser os caras. E eu tô na confiança de que a gente vai tirar esse estigma aí de que só é jogador aleatório que faz e resolve pra gente, né? Eu tô achando que vai ter gol do Tigrinho, quem sabe do Flaco, e a gente vai buscar esse teto. E aí, rapaziada, eu trouxe 3 destaques aqui embaixo, que daí entra a minha loucura, né? Um pouco. Porque, cara, eu até comentei no último vídeo, na minha cabeça o Paulinho ia jogar. Na minha cabeça, cara, ele ia jogar, e aí eu fui pesquisar algumas coisas, puxei o livro do homem aqui, e vi que um dos lemas dele é não escalar jogador que não está 100% para começar um jogo, uma final. E aí eu falei, tá escrito isso aqui em 2021, quando ele cita o Felipe Melo, né? Falei, cara, então o Paulo não vai jogar, mas na minha cabeça ele ia jogar. Quem sabe ele vá para o banco, né? E aí, sendo muito honesto, ele é o primeiro cara que eu botaria no campo. Primeiro cara, o nosso primeira substituição, eu entraria com ele. A gente viu que ele fez no Mundial, cara, podendo jogar 15, 20 minutos, 30 minutos no máximo, quando ele esticou ali numa prorrogação. Cara, então assim, ele é muito diferente, assim, para elevar o nível do nosso time pro ano que vem, sim, uma condição muito, muito diferenciada. Para mim, melhora em relação ao time do Flamengo. A gente vai com o Paulinho, a gente é um time melhor do que eles. Então, eu gostaria muito de ver ele. Se ele não for jogar, eu entraria com ele para resolver alguma possível necessidade que a gente tiver ali. Na sequência, cara, é o nosso Veiga, né? Que não tem como. Para mim, é muito ídolo, muito ídolo. É o único jogador que eu personalizei a camisa com o nome até hoje, porque, cara, ele é embaçado demais, rapaziada. É dos nossos, é palmeirense. O que o cara faz em mata-mata é um número, assim, absurdo, cara. E ele gosta, né? Ele gosta dessa responsa. Olha o que ele fez com a LDU. Botou o jogo no bolso também ali. Então, assim, pra mim ele tem que entrar em algum momento, né? Além de tudo, ele bate pênalti, né? Deus quiser, não vai acontecer, mas se chegar, eu acho que ele entrando no final ali do segundo tempo, no meio do segundo tempo, vai ajudar a gente nesse sentido também de chamar para ele o jogo. Se precisar dos pênaltis, se Deus quiser, não, ele vai estar ali. E por fim, aí entra o plus aí que tem muita gente da torcida falando, né? Se for para ter um gol aleatório, que eu não quero que tenha, como eu já citei, que seja de alguém que fez o gol no último jogo, como a Sina de 2020, 2021. Então, o Benedetti não vai entrar, acredito eu, que seja o Facundo para fazer um possível 1-0, um possível 2-1 para resolver esse jogo. E acho que são 3 jogadores aí que, cada um por seu motivo, podem ajudar a gente. Não colocaria como titulares, né? O Paulinho sim, mas acreditando que ele não vai entrar. Então, que entrem no segundo tempo, que possam resolver pra gente e se a gente estiver precisando de uma forcinha extra. Rapaziada, era isso que eu queria compartilhar. Daqui a pouco é o nosso grande jogo, a nossa final. Achei muito ruim mudar para 6 horas o jogo, porque demora mais para chegar, né? Que fosse meio-dia, 2 horas.
3, 4, mais 6 horas de sacanagem. Então, agora é concentrar, é focar, é mandar a nossa energia pra rapaziada e cada um de onde estiver torcer e confiar que a gente, se Deus quiser, volta das 8 da noite, seremos tetra. Avante.